Aqui na nossa comunidade, o padroeiro Santo Antônio, mas, como você sabe, a solenidade da Santíssima Trindade é mais importante do que o santo. O santo, o dia dele, como também você sabe, foi ontem. Mas aqui na comunidade, de modo solene, de modo festivo, a gente celebra hoje. Por isso, essa homilia vai ser uma carta que vai envolver as duas coisas, tanto a Trindade quanto Santo Antônio. A carta é, assim, carta de um devoto para Santo Antônio no dia da Santíssima Trindade. Você que é devoto de Santo Antônio, como se você estivesse escrevendo para Santo Antônio te ajudar a amar a Santíssima Trindade. Essa é a carta. Meu querido Santo Antônio, escrevo-lhe com o coração apertado e a alma inquieta. Em meio ao turbilhão desta vida que parece correr sempre mais rápida do que meus passos. Acordo todos os dias com o celular na mão, bombardeado por notícias que me angustiam, mensagens que me dispersam e compromissos que me sufocam. Vivo numa época em que tudo é urgente, tudo é para ontem, mas nada parece verdadeiramente importante. Onde todos estão conectados, mas poucos se comunicam de verdade. Entre reuniões e trabalhos, contas a pagar, filhos para educar, relacionamentos para manter, sinto-me como um náufrago perdido num oceano de coisas supérfluas, gritando por algo que nem sei bem o que é dentro do meu coração. É nesse deserto da vida moderna que escuto falar do seu amor ardente pela Santíssima Trindade. E meu coração possui, então, esperança. Você que viveu há 800 anos, mas cujo coração batia com a mesma sede de infinito que hoje me consome, interceda por mim junto ao Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ensine-me os segredos desse amor que fez de você, não apenas um grande pregador, mas um homem transbordante de Deus. Não quero apenas saber sobre o amor divino, quero vivê-lo, respirá-lo, ser transformado por ele, até que cada gesto meu, cada palavra, cada silêncio, cada olhar, seja um reflexo desse amor à Santíssima Trindade, que incendiou a sua vida e continua incendiando cada coração que o pede. Santo Antônio, quando contemplo a sua decisão de deixar a sua vida segura dos cônegos regulares para abraçar a pobreza franciscana, meu coração se enche de admiração e ao mesmo tempo de uma inquietação profunda. Você renunciou ao prestígio, ao conforto, às honras acadêmicas por amor a Cristo, enquanto eu me encontro constantemente apegado às minhas pequenas seguranças terrenas. Confesso que tenho medo de perder o que julgo ter conquistado, medo de parecer insensato aos olhos do mundo, medo de confiar totalmente em Deus, quando as circunstâncias se mostram adversas. Vivo calculando riscos, quando deveria estar me lançando no abismo do amor divino, medindo consequências quando deveria estar seguindo apenas a voz do amado que me chama. Interceda por mim, querido santo, para que eu tenha ao menos uma centelha da sua coragem. Não ouso pedir para deixar tudo de uma vez, mas suplico que me ensine a começar a me desprender das amarras que me prendem ao chão da história. Ensine-me a ver nas perdas não uma tragédia, mas uma oportunidade de descobrir que só Deus basta. Nos fracassos, não uma humilhação, mas um convite à verdadeira humildade.
Nas incertezas, não motivo de desespero, mas um espaço sagrado onde a fé pode renascer. Que eu aprenda de você essa ousadia santa, de quem ama sem medir consequências, porque descobriu que amar a Santíssima Trindade vale infinitamente mais que todos os tesouros e seguranças desse mundo. Vós sois mestre da confiança. Vós que dormias sobre a terra nua, confiando inteiramente na providência divina, ensina-me a amar o Pai com o coração de uma criança. Quando as preocupações me assaltam na madrugada, sejam elas financeiras, familiares ou profissionais, meu coração se contrai de ansiedade e esqueço que tenho um Pai nos céus, que conhece cada uma das minhas necessidades antes mesmo que eu as pronuncie. Vivo como um órfão em meio às tempestades da vida, quando deveria viver como filho amado, que sabe estar seguro nos braços paternos de Deus. As contas por pagar me tiram o sono, as doenças me enchem de medo, os conflitos me fazem sentir abandonado, quando na verdade tudo isso poderia ser ocasião de mergulhar mais profundamente na confiança filial. Santo Antônio, interceda para que eu aprenda a transformar cada preocupação em oração de abandono, cada medo numa oportunidade de crescer na fé, cada dificuldade num degrau para subir mais alto no amor ao Pai. Quero descobrir como você descobriu, que as adversidades não são sinais da ausência de Deus, mas convites à intimidade com Ele. Ensine-me a viver a mão providente do Pai, não apenas nos momentos de abundância, mas especialmente na escassez. Não só na saúde, mas também na enfermidade. Não apenas nos sucessos, mas, sobretudo, nos meus fracassos. Que eu aprenda a dizer com você que todo franciscano verdadeiro, como todo franciscano verdadeiro, meu Deus e meu tudo. Descobrindo que tem o Pai no céu, como herança, possui a riqueza infinita que jamais se esgota. Ó doutor evangélico, você que pregava a Cristo como tal ardor, que as multidões se convertiam apenas de ouvir a sua voz, ajude-me a reconhecer o Filho de Deus, escondido nas situações ordinárias da vida. Por muitas vezes passo pelos meus dias tropeçando na rotina, sem perceber que Cristo caminha ao meu lado nesse trajeto. No trajeto para o trabalho, que Ele está sempre presente, quando Ele também está sempre presente nas refeições, naquilo que me espera no silêncio da noite e quando finalmente paro para descansar. Vivo numa época em que todos falam de experiências extraordinárias, de sinais espetaculares, mas esqueço que o Verbo se fez carne, justamente para se encontrar conosco no simples da vida, no ordinário, no comum, no humano de cada instante. Ensina-me, Santo Antônio, a cultivar um coração eucarístico, que reconheça Jesus não apenas no sacrário da igreja, mas também no colega que me irrita, no vizinho que precisa de ajuda, no próprio cansaço que me convida ao recolhimento. Quero aprender a ver nos pequenos sacrifícios diários uma participação na cruz de Cristo. Nos momentos de alegria familiar, um reflexo da alegria pascal. Nos perdões que preciso dar e receber, uma participação no perdão infinito do Calvário. Interceda para que meus olhos se abram como os 2 discípulos de Emaús. Que cada Eucaristia me torne mais capaz de comungar com Cristo,
presente na minha existência. Ó Santo Pregador da Palavra, você que foi instrumento dócil do Espírito Santo, interceda por mim nessa época de solidão disfarçada de conexão. Vivo rodeado de pessoas, mergulhado nas redes sociais, bombardeado por mensagens e informações, mas experimento uma solidão profunda que nenhuma companhia humana consegue preencher totalmente. É um paradoxo, pois é nessa solidão que o Espírito Santo quer fazer a sua morada. É nesse vazio que ele deseja derramar sua consolação. É nesse silêncio interior tão difícil de encontrar em meio ao barulho do mundo que ele sussurra palavras de vida eterna. Ensine-me, querido Santo, a não fugir dessa solidão, mas habitá-la como espaço sagrado, onde o Paráclito pode agir livremente. Quero aprender a reconhecer sua presença nos momentos de inspiração súbita, nos impulsos generosos que nascem do nada, nas palavras de consolo que brotam dos meus lábios sem que eu tenha planejado. Interceda para que eu desenvolva aquela sensibilidade espiritual que você tanto possuía, capaz de perceber os movimentos sutis da graça no meu coração. Santo Antônio, que atraía multidões com a sua palavra, não apenas pela eloquência, mas pelo fogo do amor divino que irradiava de todo o seu ser, confesso-lhe minha mudez espiritual diante do mundo que me cerca. Enquanto você transformava simples sermões em encontros transformadores com a Santíssima Trindade, eu permaneço calado quando deveria testemunhar, omisso quando deveria anunciar, tímido quando deveria ser corajoso. Vivo numa época em que todos têm voz e opinião sobre tudo, mas quando se trata de falar do amor de Deus, minha garganta se fecha, minha língua trava, meu coração se esconde. Não sei como traduzir em palavras simples e acessíveis essa paixão que queima dentro de mim. Esse amor que muitas vezes nem eu mesmo compreendo. Interceda por mim, então, para que eu compreenda o segredo da sua pregação. Você falava não das coisas da cabeça, mas do coração apaixonado. Ensina-me que o verdadeiro testemunho não está na perfeição das palavras, mas na autenticidade do amor. Quero aprender que cada gesto de bondade é um sermão silencioso. Cada ato de perdão é uma pregação eloquente. Cada momento de paciência, uma catequese viva. Que minha vida inteira se torne uma pregação contínua, não através de discursos elaborados, mas através da transparência de uma alma que se deixou conquistar pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Ensina-me a ser como você foi, um evangelho ambulante, que anuncia sem e com palavras a beleza de amar e ser amado por Deus. Ó Filho de São Francisco, você que recusou honras e posições elevadas para permanecer pequeno diante de Deus e dos homens, interceda por mim nessa cultura que cultua o sucesso pessoal e a autopromoção constante. Nesse mundo, vivo mergulhado onde o valor das pessoas parece ser medido pelo o que elas têm, pelos likes, pelos títulos conquistados, pela visibilidade alcançada, pelo reconhecimento público obtido. Confesso que meu coração ainda se alegra demais com os elogios recebidos e se entristece demais com as críticas que busco secretamente a aprovação dos outros, quando deveria apenas buscar agradar a Deus.
Minha alma ainda não aprendeu aquela pequenez franciscana que é a única grandeza verdadeira diante do Altíssimo. Santo Antônio, ensina-me os caminhos da humildade, não aquela que se diminui por complexo de inferioridade, mas aquela que reconhece a própria verdade diante de Deus. Quero aprender a me alegrar quando passo despercebido, a agradecer quando sou esquecido, a sorrir quando sou incompreendido, porque descobri que só os pequenos podem verdadeiramente acolher a imensidão do amor trinitário. Interceda para que eu compreenda que a humildade não é uma virtude que me diminui, mas a porta estreita através do qual o infinito de Deus pode entrar na minha pequenez. Que eu aprenda com você que ser último aos olhos do mundo é ser primeiro no coração de Deus. Que ser servo de todos é participar da realeza de Cristo. Que fazer-se pequeno é crescer na única medida que verdadeiramente importa, a medida do amor. Defensor dos oprimidos e consolador dos aflitos, você que via em cada necessitado o rosto de Cristo sofredor. Desperte também em mim a compaixão verdadeira. Numa época marcada pelo individualismo, pela indiferença, vivo cercado de necessidades que prefiro não ver, de pobrezas que finjo não perceber, de sofrimentos que escolho ignorar para preservar meu conforto e minha tranquilidade. Passo pelos pedintes na rua, desviando o olhar. Fecho os ouvidos aos apelos de ajuda. Construo muros invisíveis que me separam da dor alheia, esquecendo que, ao me afastar dos pobres, me afasto do próprio Cristo, que se identificou com os menores e mais necessitados. Querido Santo, ensina-me que a compaixão pelos pobres não é apenas uma obra de caridade, mas uma escola para aprender a amar como a Santíssima Trindade ama. Quero descobrir que, ao servir aos necessitados, sirvo ao Deus que se fez pobre. Que, ao consolar os aflitos, participo da consolação que o Espírito Santo derrama sobre mim e sobre o mundo. Que, ao alimentar os famintos, comungo com o pão vivo descido do céu. Interceda para que meus olhos se abram para reconhecer Cristo, especialmente nos rostos marcados pelo sofrimento, nas mãos estendidas que pedem socorro, nos corações feridos que buscam esperança. Que eu aprenda que o amor à Trindade não é completo se não se traduz no amor concreto e solidário pelos irmãos, especialmente pelos mais pobres. Ó Santo contemplativo, ensine-me a encontrar momentos de comunhão profunda com a Santíssima Trindade. Vivo dividido entre o desejo de me recolher em silêncio diante de Deus e a necessidade de cumprir meus deveres familiares, profissionais e sociais. Muitas vezes imagino que, para amar verdadeiramente a Deus, precisaria me isolar do mundo, fugir para um mosteiro, abandonar todas as responsabilidades terrenas. Mas você me ensina, ó Santo Antônio, que é possível, mesmo necessário, cultivar uma presença contemplativa no meio do mundo. Interceda por mim, para que eu aprenda a transformar cada momento do dia numa oportunidade de encontro com a Trindade. O trabalho numa colaboração com o Pai Criador. O cuidado da família numa participação no amor do Filho. O descanso numa docilidade do Espírito Santo.
Quero descobrir que não preciso de horas livres para contemplar Deus, mas posso contemplá-lo no sorriso de um filho ou de uma filha, na paciência diante de um problema, na generosidade de um gesto simples. Ensine-me que aquela oração contínua que você praticava, onde cada respiração se tornava uma invocação, cada palavra uma oferta, cada silêncio uma comunhão, que a minha vida inteira se torne uma liturgia viva, onde cada ato, por mais simples que seja uma celebração amorosa à Trindade. Santo Antônio, você que teve uma devoção filial tão terna à Virgem Maria, ensina-me a buscá-la como mestra no caminho do amor à Santíssima Trindade. Vivo numa época em que ora exalta Maria de forma exagerada, ora a ignora completamente, mas raramente a compreende como aquela que melhor conhece os segredos do coração da Trindade. Confesso que muitas vezes minha devoção mariana permanece sentimental e superficial, limitada a pedidos de proteção e socorro, sem compreender que ela é a criatura que mais profundamente experimentou o amor do Pai, ao ser escolhida desde toda a eternidade. O amor do Filho, ao gerá-lo em seu ventre virginal. O amor do Espírito Santo, ao ser por ele fecundada e santificada. Interceda para que eu aprenda de Maria aquele sim incondicional que abriu as portas da terra ao céu. Aquela disponibilidade total que permitiu à Trindade realizar na história humana o mistério da encarnação. Quero descobrir em Maria não apenas uma intercessora poderosa, mas uma professora do amor divino, que me ensina a guardar no coração as palavras de Deus, a permanecer de pé junto da minha cruz quando o sofrimento chega, a perseverar na oração mesmo quando não compreendo os planos de Deus. Ensina-me a repetir com ela: faça-se em mim segundo a vossa palavra, sabendo que cada sim pronunciado me configura mais perfeitamente ao Cristo e me introduz profundamente no mistério da vida trinitária. Que Maria seja para mim o caminho mais seguro para chegar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo Antônio, você que amou a Igreja com todas as imperfeições humanas e serviu fielmente ao Papa e aos bispos de seu tempo, ensine-me a manter esse mesmo amor filial numa época de polarizações e divisões internas que ferem o corpo místico de Cristo. Vivo numa época em que católicos se enfrentam com dureza, que escandalizaria os próprios pagãos e fariseus, onde uns se autoproclamam guardiões das tradições, enquanto outros se apresentam como profetas da renovação. Mas ambos os grupos frequentemente se esquecem que a Igreja de Cristo não nos pertence. Ela é dele, ela é de Cristo. Confesso que muitas vezes me deixo seduzir por esses debates que mais dividem do que edificam, que mais geram orgulho do que santidade, que mais servem ao ego do que ao Evangelho. Interceda para que eu compreenda que tanto o progressismo quanto o conservadorismo podem se tornar ídolos quando se desconectam do amor autêntico à Igreja como mãe e mestra. Ensine-me a discernir quando o aparente zelo pela pureza doutrinária esconde, na verdade, rigidez espiritual e falta de misericórdia. Ensina-me que, quando a aparente abertura pastoral disfarça relativismo e acomodação ao mundo. Quero amar a Igreja como você amou, com fidelidade total ao magistério,
mas também com compaixão pelos pecadores. Com defesa corajosa da verdade, mas também com paciência para com os fracos. Com zelo pela ortodoxia, mas também com caridade para com todos. Que eu aprenda a ver na igreja não um partido político onde devo escolher um lado, mas a esposa de Cristo, onde devo servir a unidade na diversidade, construindo pontes onde alguns cavam abismos. Ó Mestre do discernimento espiritual, você que soube distinguir entre os verdadeiros e falsos profetas de seu tempo, conceda-me a sabedoria para enxergar além das etiquetas progressista e conservador, que muitas vezes marcam motivações bem menos nobres do que aparentam. Santo Doutor Eucarístico, você que celebrava a missa com tal fervor que os fiéis caíam transformados, não apenas pelas suas palavras, mas pela sua força de comungar Cristo, desperte em mim uma fome verdadeira da Eucaristia, numa época em que esse sacramento corre o risco de se tornar rotina ou ser banalizado. Confesso que muitas vezes me aproximo da comunhão mais por hábito do que por sede, mais por obrigação social do que por necessidade espiritual, mais preocupado com o horário da missa do que com o mistério que se celebra. Vivo correndo para a igreja e correndo da igreja, sem me dar tempo de saborear aquele encontro íntimo com Cristo, que se entrega totalmente a mim sob as espécies do pão e do vinho. Ensina-me, querido Santo Antônio, que na Eucaristia não apenas recebo Cristo, mas sou chamado a me tornar Cristo para o mundo. Quero compreender que cada comunhão é um mergulho no amor trinitário. O Pai que oferece seu Filho, o Filho que se entrega por amor, o Espírito Santo que torna presente esse mistério. Interceda para que eu me prepare melhor para a missa, que participe de forma consciente de cada momento da liturgia e que eu prolongue na vida diária aquilo que celebro no altar. Que cada Eucaristia me transforme um pouco mais em oferta viva, em pão partilhado, em hóstia viva, em vinho derramado para a salvação dos meus irmãos. Ensine-me a viver eucaristicamente, fazendo da minha existência uma ação de graças contínua à Trindade Santa. Ó Santo Antônio, você que morreu aos 36 anos, mas viveu com tal intensidade que cada dia de sua vida valeu por anos de existência, ensine-me a morrer bem numa época que foge desesperadamente de qualquer pensamento sobre a morte. Vivemos como se fôssemos eternos nesse mundo, acumulando bens, fazendo planos, adiando conversões, adiando a vida de oração, a vida sacramental, como se tivesse séculos pela frente para me decidir por Deus. Tenho medo da morte não apenas pela separação que ela representa, mas principalmente porque não sei se estou preparado para o encontro definitivo com aquele que já deveria ser o centro da minha vida. Interceda por mim, Santo Antônio, para que eu aprenda a morrer um pouco a cada dia. Morrer para o orgulho, para o egoísmo, para os apegos desordenados, para tudo aquilo que me impede de amar a Santíssima Trindade. Quero descobrir que a verdadeira morte não é o fim da vida terrena, mas a plenitude do nascimento para a vida divina, que já começou no meu batismo. Ensine-me a viver cada dia como se fosse o último, não com ansiedade ou desespero, mas com serenidade de quem sabe que está caminhando para o encontro com Ele.
quando chegar a minha hora de partir desse mundo, que eu possa dizer como você: vejo o meu Senhor. E entregar minha alma nas mãos do Pai, pela mediação do Filho, na força do Espírito Santo, e sendo assistido por vós, ó Santo querido. Ensine-me que morrer é apenas mudar de endereço, da terra para o céu, do tempo para a eternidade, do amor imperfeito para o amor que é a própria Trindade. Querido Santo Antônio, ao finalizar essa carta, que é mais um grito de súplica do que uma oração elaborada, comprometo-me diante de você e da Santíssima Trindade a viver aquilo que peço para aprender. Não quero ser mais um devoto que reza com os lábios, mas permanece com o coração duro. Não quero ser um devoto que pede graças, casamento, pães, mas não se deixa transformar pelo vosso ensinamento. Prometo hoje que cada ensinamento que você me der através da sua intercessão na minha vida será traduzido em gestos concretos de amor. Cada inspiração vinda de vós será recebida e transformada em decisões corajosas. E cada momento de consolação que partir de vós será partilhado com os outros, com o coração daqueles que têm os corações sedentos. Quero que a minha vida seja um testemunho vivo de que é possível, mesmo nessa época, apaixonar-se perdidamente pela Santíssima Trindade. Agradeço desde já todas as graças que destes na minha vida, que a sua intercessão conseguiu alcançar para mim. As graças também que virão, a graça de estar vivo hoje. Mas, especialmente, eu peço essa graça maior, aprender a amar a Deus como você amou. Peço sua bênção sobre a minha família, meu trabalho, meus projetos, minha comunidade. Mas, sobretudo, peço a sua bênção para esse coração que pede a sua ajuda para se tornar cada dia mais semelhante a vós. Proteja-me das ilusões desse mundo, das tentações do ego, das seduções da superficialidade. Ó Santo Antônio, mantenha sempre acesa em mim essa chama que hoje escreve essas palavras, essa sede que me fez buscá-lo, essa esperança que é possível viver na terra aquilo que você experimenta agora no céu. Peço por todos, peço pela minha família, pela minha comunidade, pela paz do mundo. Com filial devoção e confiança inabalável, escrevo como um filho que quer aprender a amar como você amou. Ó Santo Antônio, rogai por nós.